As altcoins estão decepcionando nesse ciclo. No início do ano existiu uma promessa muito grande, que era o momento de alocar em altcoins e que aquilo poderia fazer sua carteira chegar a um outro patamar no mercado de criptomoedas. Apesar do início do ano ter sido muito positivo para o mercado de cripto, ao longo dos meses as altcoins cada vez menos pareciam ter uma reação tão significativa. E depois da queda causada pela quebra da bolsa japonesa, diversas altcoins perderam 40%, 50% ou até mesmo 60% do seu valor. E muitos investidores, como provavelmente você, estão se perguntando: o que eu faço com as altcoins que eu já tenho na minha carteira? E principalmente, agora é o momento de eu alocar ainda mais capital nessas altcoins para buscar as multiplicações que eu desejo no meu portfólio? No vídeo de hoje, meu objetivo é muito simples. Eu quero te explicar exatamente o momento que nós estamos vivendo no mercado em relação às altcoins e, principalmente, te apresentar alguns dos setores e algumas das principais teses que eu estou investindo nesse momento para surfar a segunda onda do mercado de criptomoedas que está iminente. Para a gente compreender por que as altcoins estão frustrando diversos investidores, o primeiro passo é a gente entender a tese por trás de tudo isso. Como você pode observar nesse gráfico, tanto em 2017 quanto em 2021, quando nós rompemos máxima histórica no Bitcoin, nós tivemos o que a gente chama de alt season, um momento que a dominância do Bitcoin apresentou uma queda significativa e isso gerou uma grande performance nas altcoins. Apesar disso também ter acontecido no ano de 2024, quando o Bitcoin rompeu sua máxima histórica em março, nós não observamos esse mesmo comportamento. Como você pode observar nesse gráfico aqui, a dominância do Bitcoin continuou subindo e isso está gerando uma certa decepção para o mercado. De forma ainda mais grave, realmente a maioria das altcoins não está performando tão bem. Quando a gente pega esse indicador, que é o Altcoin Season Index, a gente percebe que apenas 22 das 100 maiores altcoins performaram mais que o Bitcoin no período e realmente foi muito pouco. Então isso reforça que realmente nós ainda não vivemos uma alt season. Isso levanta diversos questionamentos entre os investidores do porquê nós não estamos vivendo essa fase e principalmente o motivo pelo qual as altcoins estão sofrendo tanto nos momentos de queda. Então deixa eu dividir essa explicação em duas partes. Primeiro, a gente compreender o porquê a gente está sofrendo tanto em momentos de queda com as altcoins. E o motivo é muito simples. As altcoins possuem muito menos liquidez que ativos mais consolidados como Bitcoin e Ethereum, e também o perfil de investidores deles são bem distintos. Enquanto Bitcoin e Ethereum têm grande parte dos seus investidores institucionais que estão apostando nessas teses mais para o longo prazo, investindo através de estruturas de ETFs e principalmente possuem muito mais liquidez para suportar as quedas do mercado, as altcoins elas são muito mais frágeis, como você pode observar nesse gráfico, onde as liquidações que foram geradas nas altcoins geraram quedas muito mais bruscas do que no Bitcoin e no Ethereum. Isso naturalmente abre um precedente para você alocar em ativos que estão mais subvalorizados e, por exemplo, nesse momento de agora é um momento interessante se você tem algumas altcoins com maior convicção, mas também é fundamental compreender que enquanto nós estivermos vivendo momentos de incertezas, as altcoins não tendem a performar de forma tão significativa, sendo fundamental manter uma pequena alocação, pelo menos em Bitcoin, Ethereum e Solana dentro do seu portfólio, como uma forma mais sólida de proteção, que é particularmente algo que eu sempre faço e continuo fazendo quando o mercado dá oportunidade de novos aportes. Mas beleza, Orlando, entendi então por que o mercado de altcoins cai. Mas a outra pergunta fundamental é por que ele ainda não está subindo. O motivo pelo qual o mercado de altcoins ainda não está subindo é porque de fato a gente ainda não observou uma injeção de liquidez de capital de forma tão significativa. Um dos grandes motivos pelos quais a gente tem a alt season é a somatória de fatores entre a valorização do Bitcoin, da Ethereum, das principais criptomoedas, gerando um efeito tanto de abundância de dinheiro entre os investidores criptos que tomam a decisão de assumir mais risco, como também um excesso de liquidez no mercado. Esse conjunto de fatores é conhecido como Wealth Effect, ou efeito riqueza, que faz com que os investidores estejam muito mais dispostos a assumir riscos. Quando a gente observa o momento atual do mercado, fica muito nítido que ainda a gente não está observando aquela grande injeção de capital por parte dos bancos centrais como em ciclos anteriores. E esse tem sido o grande empecilho para a gente ver uma bull run saudável e estruturada no mercado de criptomoedas. Mas, sinceramente, a gente está num contexto que a gente está muito próximo de ter essa alteração. Depois da quebra ali da bolsa japonesa, a gente tem observado as primeiras grandes reações de bancos centrais começando a fazer aportes de liquidez.
Tanto a zona do euro, quanto o Reino Unido, quanto a China recentemente cortaram seus juros e já estão injetando liquidez na economia. E atualmente os Estados Unidos acabou de dar seu primeiro passo. Hoje a gente observou a primeira impressão de dólares desde os últimos 3 anos, sendo um sinal extremamente positivo para o mercado de cripto e também um fator que pode favorecer o mercado de altcoins. Então a grande questão por trás das altcoins é, quando a liquidez voltar, naturalmente nós teremos um processo de valorização do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, o mercado de cripto estará mais eufórico e, por consequência, a gente tende a ter uma distribuição de capital fazendo que todos esses ativos valorizem. Mas existe uma pegadinha nesse ciclo que em outros ciclos a gente não tinha. Hoje a gente tem uma grande abundância de altcoins, e especialmente investidas por fundos de venture capital que já possuem um valor de mercado bem mais elevado do que em ciclos anteriores. E a gente tem um processo de seleção muito claro dos ativos que a gente está fazendo, é algo essencial para a gente evitar cair em golpes e armadilhas e naturalmente ficar preso em âncoras do mercado. Por isso eu quero falar agora para você 3 segmentos que eu estou bastante de olho em altcoins. Só antes eu preciso fazer um convite que é fundamental para te ajudar nessa jornada dentro do seu ciclo do mercado de criptomoedas. Primeiro, que você se inscreva aqui no canal, para você sempre se manter atualizado e saber sobre tudo que há de mais relevante no mercado. Além disso, não se esqueça de deixar o like, porque isso é fundamental que esse conteúdo atinja mais pessoas e ajude a diversos investidores compreenderem o momento e a forma correta de investir no mercado de criptomoedas. Além disso, se você quiser ter acesso às minhas análises de forma diária, tanto por e-mail quanto num grupo do WhatsApp que eu mando áudios exclusivos, você tem a oportunidade agora. Basta ir no link do comentário fixado e se inscrever no Crypto Today. É 100% de graça, não demora 20 segundos e você vai fazer parte de uma comunidade com mais de 35 mil pessoas que recebem as minhas análises por áudios diários no WhatsApp e conseguem ficar à frente do mercado. Tá esperando o que para aproveitar essa oportunidade? Bem, agora que você já fez isso e está à frente do mercado, vamos voltar aos segmentos de altcoins que eu estou observando de forma mais precisa. Eu sempre gosto de acompanhar muito o crescimento sólido dentro do mercado de cripto para selecionar alguns ativos que eu vou apostar. E o primeiro grande setor que eu estou muito de olho é o ecossistema associado à blockchain Solana. Como vocês podem observar nesse gráfico, a Solana é um dos ativos que mais tem métricas crescentes e estáveis dentro do seu ecossistema, conseguindo criar usuários reais e estabilidade dentro da sua rede. E para mim foi um dos ativos que mais se recuperou durante essa última quebra da bolsa japonesa. Então, na minha visão, apostar em ativos associados a esse ecossistema pode ser uma excelente ideia. Eu olharia especialmente para projetos que possuem ali dinâmica de ação associada à Solana. Um dos projetos, inclusive, que eu mais estou olhando é a Gito, que basicamente é uma das principais soluções de staking e restaking dentro do ecossistema Solana e um dos projetos que mais está trazendo inovação para esse ecossistema. E por que esse tipo de operação é tão interessante? Porque você se posiciona em Solana, que é uma blockchain mais segura, mais confortável e que está dando sinais de crescimento, e por consequência você se expõe a betas de Solana, ou seja, ativos que vão se valorizar mais que Solana e vão acompanhar sua mesma tendência. Então isso é uma forma bem interessante de posicionar sua carteira e fazer um gerenciamento de risco. O segundo ecossistema que eu estou observando, que eu estou vendo que vai ocorrer um evento que vai chamar muita atenção, são os ecossistemas de renda de cripto associadas a Babylon. Para quem não sabe, a Babylon é um dos principais projetos dentro do ecossistema do Bitcoin e o objetivo deles é criar o staking de Bitcoin. E para mim, alguns projetos que geram yield dentro dessa linha, como é o caso de Pendle, tendem a crescer bastante com o lançamento dessa solução. É importante entender que o mercado de cripto odeia ter capital ineficiente parado. E hoje, grande parte dos bitcoins estão parados apenas para hold e não estão sendo rentabilizados. A Babylon, ela abre um precedente muito interessante, que é a possibilidade de você rentabilizar esses bitcoins. E até o momento, todas as vezes que a Solve liberou vaults associados a esse projeto, ela cresceu de forma significativa. A minha especulação é que projetos como Pendle possam liberar estruturas de yield token associados a esse projeto também, visto uma aproximação recente entre eles, e isso para mim pode ser um grande diferencial e aquecer bastante esse ecossistema. Então, definitivamente, seria um segundo ecossistema que eu estaria bastante de olho. Por fim, o terceiro ecossistema que eu estaria acompanhando de forma mais próxima é o ecossistema de Real World Assets. A gente está tendo um desenvolvimento muito significativo nesse segmento e cada vez mais os institucionais estão dando mais atenção e mais foco nisso. Além disso, a gente pode ter uma evolução regulatória significativa do mercado de cripto
em novembro desse ano, dependendo dos resultados das eleições dos Estados Unidos. E para mim, teses associadas a Real World Assets, como esse processo de institucionalização e regulamentação, podem crescer de forma cada vez mais significativa. Então, definitivamente, eu estaria olhando para projetos nesse segmento que estão apresentando evoluções e estruturações. E bem, esses seriam ali 3 segmentos que eu estaria olhando. Reforço que para investir em altcoins nesse ciclo é fundamental que você esteja olhando para teses muito bem fundamentadas e ativos que tenham catalisadores e narrativas muito claras. Ao contrário, eles se tornarão âncoras do seu portfólio. E um segundo conselho é que lembre-se sempre de manter pelo menos uma pequena porcentagem em Bitcoin, Ethereum e Solana, para que eles possam ser a parte sólida do seu portfólio que te dá tranquilidade para você arriscar e trabalhar cada vez mais o seu capital dentro do mercado de cripto. Por fim, quero lembrar uma coisa que é fundamental. Eu sei que muitas pessoas estão decepcionadas com o início desse ano no mercado de cripto, porque muitos apostavam que a gente teria um bull market contínuo ao longo do ano de 2024 e infelizmente a liquidez não chegou no ritmo que a gente acreditava. Apesar de eu acreditar que a gente está em breve, vamos voltar a ter uma liquidez mais significativa no mercado. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: o mercado de cripto é uma maratona e não uma corrida. Você ter um portfólio resiliente e ajustando e assumindo o risco ao longo desse processo do ciclo é uma das coisas que vai fazer você de verdade ter um dos melhores resultados. E mais do que isso, sempre lembrar que você pode viver mais de um ciclo no mercado de cripto. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e também se inscrever no Crypto Today e se juntar às mais de 35 mil pessoas que recebem meus áudios diariamente. Além disso, deixa aí que criptomoeda que você gostaria que eu desse uma avaliação aqui no canal para você saber se essa altcoin que você está apostando é uma boa aposta ou não. Um grande abraço e até logo.